Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Maracanã, isso aqui é Flamengo. Olha, a organização, a gestão do Maracanã largou o aço na diretoria do Vasco, no presidente do Vasco. A gente vai falar sobre isso aqui, possibilidade de lateral da seleção brasileira no Flamengo. Olha, essa história tá meio sem pé nem cabeça, a gente vai estar falando aqui com vocês, né, sem ficar de historinha, de blá blá blá. A gente vai conversar com vocês aqui direto do Maracanã, onde daqui a pouquinho Flamengo e Vasco fazem a semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco fazendo a semifinal do Campeonato Carioca. A torcida acabou de ser liberada a entrar no estádio, né? Daqui a pouco começam os jogadores a fazer aquecimento e tudo mais. E a gente trazendo aqui para vocês tudo sobre essa semifinal. E também, né, lembrando você de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E também que a gente está aqui com a Stake. A Stake tem o código promocional PAPARAZZORN para você garantir o primeiro jogo seguro. Pois é, até R$150. Lembrando que o depósito no Pix é a partir de 50 e você tem o primeiro jogo seguro na Stake com o código promocional PAPARAZZORN. A gente está aqui então para falar sobre essa situação aí também do Maracanã e mercado da bola. Vamos falar de Vitor Pereira, falar aí da provável escalação. O Gavia News está cravando a escalação do Vene, né? Que inclusive o Mauro César falou que através desse vazamento descobriram quem era o X9, né? Aquele que passa a escalação para o Vene Casagrande. E, mais uma vez, a gente fala, o jornalista não tem culpa nessa história, ele está recebendo a informação, ele decide se publica ou não. Eu já falei algumas vezes que eu não gosto de publicar vazamento, ser o primeiro a trazer a notícia sobre a escalação. Depois que já vazou, não tem jeito, aí a gente comenta o que a gente ouviu, a gente fala sobre o que a gente ouviu, mas ser o primeiro a vazar, trazer esse tipo de notícia que pode atrapalhar, eu prefiro não. Mas o cara é jornalista, trabalha em veículos como o Dia, como o SBT, então eu respeito o posicionamento dele de trazer notícia, como a própria Isabelle Costa, que trabalha comigo, também já fez isso. Então eu acho que é normal o jornalista trazer, a gente não pode contestar, a gente não pode bater de frente com relação a isso. E o Mauro trouxe que através desse vazamento a gente teve aí então a descoberta no caso do X9, né? E ele falou até que já sabe quem é. A gente também recebeu a tal informação de quem seria. E aí tem brincadeira até o Rei Flá falou lá no Twitter. É o X9 do X9. É o X9 do bem, aquele que passa quem é o X9? Pois é. A questão é que esses vazamentos são muito ruins, né? E o Flamengo tem realmente que combater esse tipo de vazamento. Mas o Gavia News, eles estão sabendo aí de forma antecipada, né? Como é que pode? Sabendo aí qual vai ser a escalação. Será que é isso mesmo? Eles garantem assim, ó, saiu 1 hora antes do Flamengo soltar a escalação oficial. Veja a escalação do Flamengo para o jogo contra o Vasco pela semifinal do Carioca. Band transmite, Band Esportes também, desfalques Bruno Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Eric Pulgar, Gerson suspenso. E aqui a escalação do Flamengo, tá? Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então, essa escalação do Flamengo, né, essas informações aí, não confirmadas pelo clube, né, com relação à escalação, apesar do Gavia News trazer a escalação igual a do Vene Casagrande, dizendo que saiu, o Flamengo não soltou ainda. O Flamengo solta às 8h10. Né, você está assistindo esse vídeo aqui antes do Flamengo, talvez, às vezes você já está assistindo depois que o Flamengo soltou a oficial. Mas a gente está gravando antes do Flamengo soltar a escalação oficial de verdade. Então, saiu pelo Gavia News, eles dizendo que é a escalação oficial, mas não é, tá? Então, olha só, passar para vocês que o Vitor Pereira não repetiu a escalação no Flamengo. Após 15 jogos, ele não conseguiu repetir a escalação, né? Ele usa clássicos para testar a formação com 3 zagueiros. Eu espero só que ele não teste nesses jogos de semifinal, que o Flamengo não tem a vantagem. O Vasco é que tem a vantagem do empate, né? Então o Flamengo não pode mais perder, o Flamengo não pode mais dar mole. Como eu falei mais cedo, ou vai ou racha, né, para o Vitor Pereira. A gente teve um portal lá na Turquia garantindo que o Flamengo já teria se acertado com o Jorge Jesus. Não procede. A gente vai falar também de outras situações aqui. Flamengo, inclusive, o Landim
se tiver que contratar um treinador, se não der certo mesmo o Vitor Pereira, se ele rodar, o Landim pensa primeiramente, tem outros nomes, tem o nome do Sampaoli, não tem nada de... O Jorge Jesus mesmo, apesar dele falar que o contrato dele acaba em maio, ele voltou a afirmar isso depois que falaram dele do áudio que a gente trouxe, e aí ele tá... cara, é aquela questão. Fica claro que o JJ tem vontade de voltar para o Brasil, mas o Flamengo, a gente sabe que lá dentro, internamente, os dirigentes não querem, né? Então, o Flamengo aí está disposto a pagar um salário milionário, segundo a informação. Saiu no torcedores.com, saiu em vários sites, né? O jogador lá, o Matheus Uribe, né, do Porto, né, titular do Porto. E aí a matéria que saiu, que o Flamengo estaria disposto a pagar 1,2 milhão de reais de salário para o jogador. Cara, sinceramente, conversando com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, apesar da informação também, né, ser da Raíssa Simplício, ainda tem uma questão de luvas do jogador, né, o jogador fica livre no mercado, mas por isso o Flamengo, tá, pode estar pagando esse salário, porque o Flamengo não gastaria para contratar. E aí, por não gastar para contratar, pode pagar um salário maior. E isso é compreendido no meio do futebol. Ah, mas ele vai ser um dos maiores salários do Flamengo. Mas o Flamengo não paga como pagou o Pires da Mota. O Flamengo não compra o Matheus Uribe. Ele vai estar livre no mercado. Por isso o Flamengo pode... você faz o seguinte, ó, tira de um lado para subir do outro. O Flamengo não gasta, né, com a contratação do Matheus Uribe, tá? Então é uma possibilidade aí grande no Flamengo. A Raíssa Simplício trouxe essa informação. O Flamengo também recorrendo às suas promessas aí para suprir um pouco das necessidades do Vitor Pereira. Passar aqui para vocês também com relação à questão do Alexandro, né? Visando aí o restante da temporada, o Flamengo segue em busca de reforços, né? E tem o Agustin Rossi para chegar, o goleiro, e o Flamengo mira nas laterais também, né? O lateral da Juventus, o Alexandro, da seleção brasileira também, segundo o portal torcedores.com, está sendo observado pelo Flamengo. Muito difícil, gente. Conversei aqui, muito difícil. Troquei uma ideia, muito difícil, tá? É um dos jogadores que o Centro de Inteligência e Mercado do Flamengo, coloca ali, olha, esse aqui é um jogador interessante, é um nome interessante, mas que o Flamengo sabe que o Alexandro vamos dizer assim, um sonho quase impossível, é um jogador caríssimo, né, para o Flamengo nesse momento conseguir, então a gente não vai ficar alimentando essa possibilidade. Fala, meu irmão, tudo bem? Beleza? Vamos embora, é hoje, tem que virar a chave hoje, vamos embora. Então o Alexandro, gente, eu não vou ficar alimentando uma possibilidade que pode não acontecer, tem muita chance de não acontecer, tá? Mas o torcedores.com trouxe que ele é visto como negociável pelo time italiano, pela Juventus, e está sendo pouco utilizado pelo treinador, inclusive já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube desde o início do ano. O grande problema, tá, é que eu conversei com fontes ligadas ao Alexandro mais cedo, perguntei se tinha algum sentido, falaram que não, que o jogador tem sondagem de várias equipes da Europa, que ele tem mercado na Europa, que não nem passou pela cabeça dele, tá, informação nossa, nem passou pela cabeça do Alexandro voltar ao Brasil nesse momento, tá? Então, informação que nos passaram, a gente está trazendo aqui em primeira mão para vocês, sobre o Alexandro, a verdade é que o jogador, tá, tem aí sondagem, procura de times da Europa, tem mercado na Europa e não pensa em retornar ao Brasil nesse momento, apesar dessa matéria, né, que o jogador vai poder assinar pré-contrato, não importa, né, ele sabe que ele vai ganhar muito mais, é um jogador de salário, para vocês terem uma ideia, de salário de 800 a 1 milhão de euros, né, isso aí, aqui a gente está falando de um salário que o Flamengo não pode nem chegar perto. Então, ele chegando aqui no Brasil, o salário dele seria muito inferior. Então, ele tem ainda, né, mercado na Europa, como eu falei, não deve vir para o Brasil nesse momento. É considerado aí, como eu posso dizer, um sonho quase impossível, né? Teria que partir do jogador à vontade, como teria que partir de alguns outros jogadores que acabaram optando por não vir, né? Teve o sonho quase impossível do Oscar, que acabou sendo realmente impossível, que não veio, e a gente tem que falar a verdade para vocês, quando realmente é difícil, né? Então, eu já vou passar aqui a nota do Maracanã para vocês. Eu só queria falar com relação ao Felipe Luiz, né? Que a gente sabe aí que
O Felipe Luiz está se recuperando, né, e não foi relacionado hoje, mas há uma expectativa para que ele seja relacionado ou para o segundo jogo ou para as finais se o Flamengo passar. Tá? Para isso o Flamengo precisa ganhar do Vasco por um gol de diferença, pelo menos, que o Vasco tem a vantagem do empate. Nos últimos jogos, né, o técnico Vitor Pereira realizou algumas mudanças no esquema tático, dentre elas a parte defensiva, utilizando 3 zagueiros. E essas mexidas têm feito o português se sentir mais confortável no comando do Flamengo. Ele entende que a temporada do Flamengo começou realmente no duelo com o Independiente Del Valle, pelo jogo de volta da Recopa no Maracanã. Desde então, o Flamengo vem em uma boa crescente, né, no entendimento da comissão técnica e do departamento de futebol. Faltando apenas 4 jogos, caso avance para a final, para o término do Campeonato Carioca, Vitor Pereira está ciente que a diretoria pretende realizar uma avaliação mais profunda do seu trabalho após o torneio estadual. Informação da minha amiga Raíssa Simplício, se não me engano, estava até ali ainda agora, encontrei com ela. E agora a informação que nos passaram aqui do Maracanã, da nota do consórcio do Maracanã, né, olha só, nesta segunda-feira o consórcio Maracanã, que tem responsáveis Flamengo e Fluminense, rebateu as críticas realizadas pelo Carlos Alberto Osório, vice-presidente do Vasco, né? O dirigente reclamou que o Vasco teve que recorrer à justiça para poder utilizar o Maracanã em alguns jogos e alegou o desgaste do gramado. Em nota, a entidade escreveu o seguinte: quando o Vasco solicitou o uso do estádio e de forma arbitrária, obteve ganho na justiça pelo direito de jogar. O fato ocorreu no segundo semestre de 2022, quando o gramado já apresentava sinais de uso excessivo. O Maracanã tinha uma grande sequência de jogos a serem realizados, as condições climáticas eram totalmente diferentes e mais agressivas para o gramado. O plantio da grama de inverno estava programado e o volume de luz natural nessa época do ano é sempre menor. Eles explicam, né, que, por exemplo, no verão é mais tranquilo, pega mais sol, por isso eles têm que utilizar aquele que veio da Holanda, né, um aparelho que veio da Holanda que na verdade é uma luz solar artificial ali, né, uma luz ali para conseguir pegar numa parte do gramado, que quando acaba o jogo a gente pode perceber aqui, a gente que fica aqui na imprensa, a gente percebe, eles ligam aquelas luzes ali para o gramado poder, né, vamos dizer assim, queimar por igual, né, para ele poder também receber luz solar ali, artificial. Isso acontece aqui e eles estão explicando isso, tá? O consórcio ainda diz que o fato que ocorre em 2023 é totalmente diferente até agora. Foram realizadas 14 partidas em 58 dias, em pleno verão, quando a incidência de luz natural no gramado é muito maior. E haverá um intervalo de 13 dias entre a segunda partida e a próxima, tendo considerado suficiente para a recuperação do desgaste que certamente ocorrerá. Tá? Então, eles têm que prever essas possibilidades de mudança no gramado, manutenção e tudo mais, e o Vasco não sabe de nada. Quem sabe Flamengo e Fluminense, que inclusive chegam junto, né? O Vasco não chega. Então, é triste, né? A gente vê os caras se metendo, mas é isso. Maracanã, a gestão do Maracanã largando o aço literalmente na diretoria do Vasco. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Eu também, né, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Maracanã, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, até daqui a pouco, até mais tarde no pós-jogo. Valeu!